Olá, amigos e amigas queridas desse nosso Caminhando Juntos. Muito boa noite a todos. É muito bom estar mais uma vez aqui e, nesta oportunidade, na companhia agradabilíssima do nosso companheiro José Carlos da Silva, para tratarmos de mais um tema interessante que essa doutrina nos apresenta. Dessa vez é do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos primeiro ao nosso amigo Zé Carlos. Tudo bem com você? Tudo em paz? Saúde boa? Tranquilidade? Tudo, Arlindo, tudo. E é sempre um prazer que se renova estar no Caminhando juntos, junto contigo, levando aí elucidações, né, sobre a doutrina espíritas e reflexões, para que todos nós possamos cada vez mais entender melhor essa doutrina que tem esse objetivo de nos proporcionar luz diante da nossa existência, né? É Dá isso. sentido, nos ajuda a dar sentido à nossa existência. Portanto, ela consola, né? É isso aí. Essa consolação é que é fundamental, pelo entendimento que ela vai nos permitindo alcançar, é muito legal. Bom, então vamos lá. Amigos e amigas, nosso tema da noite de hoje, do encontro de hoje, é de um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 11, que tem como título Cuidar do Corpo e do Espírito. Como nós estamos tratando de doutrina espírita, nós vamos tentar aqui, de alguma maneira, ir trazendo algumas contribuições do livro básico, que é o livro filosófico da doutrina, que é o livro dos Espíritos, no que se refere à lei de conservação, nas privações voluntárias e mortificações, que a gente tem um entendimento de que isso pode nos auxiliar à melhor compreensão desse texto lindo de cuidar do corpo e do espírito. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Inicia, então, nós vamos iniciar ao contrário, vamos iniciar pelo livro dos Espíritos. A questão 718, nas privações voluntárias e mortificações, Kardec fez a seguinte pergunta: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? E obtém como resposta, uma resposta simples: sim. Sem força e sem saúde, o trabalho é impossível. Então, eu gosto de pensar, é bom pensar nessa proposição, né? A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo. Então, esse corpo tem importância, tem capital importância, porque é ele que nos permite estar aqui, né? E aí a resposta é positiva: sim, sem força e sem saúde, o trabalho é impossível. Então, vamos pensar nessa força e na saúde, para a gente agora ir lá para o livro, para o texto do Evangelho. Mas comenta aí, Zé, o que você acha dessa questão? Ela, embora a resposta simples e bem objetiva, ela nos traz a razão, a importância e a responsabilidade que nós devemos ter com o autocuidado, né? Cuidarmos de nós mesmos, com o objetivo de preservar ao máximo a saúde do nosso corpo, que não deixa de ser um verdadeiro santuário, né? Porque ele é que nos possibilita, como você mesmo já falou, né, o curso da nossa existência para que possamos cumprir o nosso destino, tudo aquilo que está programado, né? E às vezes até dar conta das responsabilidades assumidas ainda antes dessa reencarnação. Então, cuidar do corpo é fundamental, né? É Ele é o isso, nosso passaporte para uma existência maior, melhor, né? No isso, futuro. é verdade. Então, vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com uma questão interessante no cuidar do corpo e do espírito. A pergunta inicial dessa questão, desse item, é assim: consistirá a perfeição moral na maceração do corpo? Então, eu acho até que vale a pena parar nessa pergunta antes de seguir, né? Veja o que está
perguntado e respondido na questão 718, e olha como é que começa esse trecho do Evangelho. Consistirá a perfeição moral na maceração do corpo? O que a gente pode dizer aí, Zé? É o equívoco que muitas das vezes nós cometemos, seja em nome de uma, vamos dizer assim, reafirmação da sua fé ou da sua crença ou do que acredita, tentando colocar o espírito acima da matéria. Então, mortificar o corpo ou macerar o corpo para demonstrar a sua fé não é o melhor caminho. Na realidade, o melhor caminho é a harmonia entre preservar esse corpo físico, manter-lhe saúde, para que a nossa jornada seja plena. Consequentemente, nós a aproveitarmos ao máximo para realizar. Né? Realizar em bem próprio, bem comum, né? Daqueles que estão à nossa volta, e realizar em benefício da nossa comunidade, da nossa cidade e do mundo. Né? Isso aí. Eu lembro lá da resposta recebida, né? Sim, sem força e sem saúde o trabalho é impossível, porque toda atividade útil na definição dos espíritos é trabalho. Então, como trabalhar, como produzir utilmente alguma coisa se a gente tira desse corpo a saúde? Né? Então, é grave o negócio. Mas vamos lá. Consistirá a perfeição moral na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que deve ser considerada cativa da carne. Então, assim, a gente vai reiterando no próprio texto essa importância, né? A importância desse equilíbrio que você falou, né? De encontrar esse meio termo que dê a justa razão da vida, né? Porque, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que deve ser considerada cativa da carne. Então, se essa alma, que é cativa da carne, ainda, além de ser cativa, tiver que ficar sofrendo as consequências da maceração, da mutilação ou da devastação desse corpo físico de forma voluntária, essa prisão fica ainda mais difícil, né? Fica mais dolorosa. Né? Mas comente aí, Zé. Inclusive assumindo uma responsabilidade muito grande, né? Porque se muitos de nós têm o corpo, recebe um corpo mais ou menos saudável, né? E mesmo que ele não seja tão saudável, porque nada na vida é fortuito, né? Tudo tem uma razão de ser, tem um porquê, tem um objetivo. Então, até mesmo aquele corpo que por algum motivo qualquer não pode gozar da saúde plena, mas enquanto ele possibilitar aquele espírito a possibilidade da vida, mesmo com alguma dificuldade de limitação, ele é de extrema importância. Muitas vezes por trás dali tem uma prova, tem uma expiação, enfim, e ele está dando, aquele espírito está dando curso a um cumprimento através das suas ações, decorrentes de uma responsabilidade talvez assumida no passado, como a gente já falou, né? E principalmente nós que temos o corpo saudável, preservá-lo é fundamental, porque ele passa a ser o nosso instrumento, né, de realizações. Né? Nos mantermos bem saudáveis é fundamental. É bem aí. Segue esse texto, porque esse texto é muito rico, muito rico. Mais adiante vai dizer assim: para que essa prisioneira, ou seja, a alma, que é o espírito encarnado, por definição é a alma,
para que essa prisioneira viva, se divirta e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo que está são, disposto, forte. E aí, José, até antes de passar para você, eu me lembrei imediatamente aqui daquela proposição oriental, né? Mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são. Lembrando aos companheiros de casa que mente não é o intelecto, né? A mente é o espírito que eu sou. Mente sã em corpo são. Que a gente às vezes confunde, eu acho, esse conceito, né? Que a gente acha que vai ter o corpo são para ter a mente sã. Não, é justamente o contrário. O que a gente vê, algumas pessoas dizem assim, comentam, já ouvi muitos comentários assim, Jesus não se tem notícias que ele tivesse ficado doente, etc, etc. Né? É claro, é até justo, é compreensível, porque é uma mente absolutamente sã, livre de mazelas, porque o espírito perfeito, livre de mazelas, livre de sequelas, então, absolutamente são. Então, o corpo também revelava essa sanidade, ou expunha a sanidade, que era o dote do espírito, né? E a gente não pode supor que nós sejamos plenamente sãos, porque nós estamos em trânsito de evolução, né? Nós estamos em trânsito, nós estamos em progresso. Então, nós temos ainda muitas contas perdidas da nossa trajetória. Não há que se encontrar aqui algum de nós plenamente sãos. Mas quando se fala aqui de sanidade, é que nós nos proponhamos a manter pelo menos a sanidade que trouxemos até aqui e não agravá-la, provocando distúrbios desnecessários, desgastes absolutamente dispensáveis a um organismo físico que está aqui para nos prover, né? Eu acho que é nesse caminho. Mas comenta aí, Zé. Seu comentário foi bem justo, né? E considerando até que a gente, dentro da nossa atual condição evolutiva, né, se estabelece aí uma relação de uma via de comunicação que é uma via de duas mãos, né, entre essa mente, né, esse espírito, essa ânima, com essa roupagem que ele traz. Por quê? Porque muitas vezes o desequilíbrio emocional pode repercutir no corpo físico. E o ambiente, o meio que possa gerar impacto em nós ou no nosso corpo físico também pode abalar o espírito. Então se estabelece aí uma via de duas mãos. Por isso a importância de, além de cuidar do corpo físico, é cuidar dessa mente, né? Das suas emoções, para que, dentro do possível, né, se estabeleça aí essa harmonia. Né? Então, cuidar do corpo com uma boa alimentação é importante, fazer uma atividade física é importante, enfim, né? Dar ao corpo o descanso que ele precisa dentro das possibilidades. Tudo isso aí é importante, sim, é cuidar do corpo físico. Mas também cuidar das nossas emoções também é importante, né? Porque quantas vezes nós somos displicentes, né, com os nossos sentimentos, né, quando nós damos ou hipervalorizamos determinadas situações que às vezes possibilitam um choque a nível emocional. E isso acaba repercutindo no corpo físico, não tem dúvida. A severidade com que às vezes nós encaramos as nossas dificuldades, que são naturais no nosso processo evolutivo, às vezes causa impactos muito mais violentos do que o próprio equívoco, é essa exigência extremada de uma perfeição que nós não podemos forjar de uma hora para outra. Né? Correto. É que por tudo é um processo, né? Tudo é um processo. E às vezes nós mesmos somos um pouco displicentes sobre alguns aspectos e às vezes hipervalorizamos outros aspectos, reforçando até um certo desequilíbrio. Isso vai causar aí uma dicotomia. Né? Então, esses extremos sempre acabam trazendo impactos negativos, né? Tanto para a mente como para o corpo. Eu fico pensando que
em muitas situações, quando os espíritos nos veem, os espíritos mais avançados nos veem como crianças, é bem acertado, né? Que assim, quando nós somos jovens, estamos na juventude, a gente não quer ligar para nada. E quando ficamos mais velhos, queremos ligar para tudo. Então, são os excessos, os extremos, acabam não dando equilíbrio ali um dos dois, né? A gente acaba sempre na corda bamba, né? Ou você fica velho se cobrando tudo, ou você é jovem e não se cobra nada. Então, os excessos acabam causando desequilíbrio de qualquer maneira, né? Então, é muito interessante. Que trabalho os companheiros que nos amparam têm para nos amparar? Porque eu te conto, é difícil. Garotinhos difíceis. Sigamos lá. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos, ou seja, o espírito e o corpo físico, em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? E aí a gente é bom lembrar aí que aptidões são as nossas tendências, né? Que muitas das vezes nós já trazemos algumas tendências, boas ou ruins, mas são tendências, né? Então, ele fala, eu acho interessante isso, né? Para manter o equilíbrio entre as suas aptidões ou tendências e o que é necessário, ou seja, as necessidades tão diferentes, porque as necessidades que, como espírito, eu tenho são geralmente diferentes das tendências que eu trago, né? Então, eu tenho a necessidade, por exemplo, de nutrir esse corpo físico, de mantê-lo firme, etc., etc., mas tenho algumas tendências que podem ajudar na deterioração deles. Não sei se é esse o caminho. Vamos lá, Zé. Isso é verdade, né? Esses são os antagonismos, né? Agora, as próprias consequências geradas por essa dicotomia, ela que vão também nos ajudando a entender, né? Às vezes, no primeiro momento, pelas experiências que às vezes são até dolorosas, a gente é um pouco impactado, né, por causa disso. Mas, quando, à medida que a gente vai se esclarecendo e percebendo quais são essas consequências, né, os danos que isso pode causar, tanto a nível físico como a nível emocional, mental, quer dizer, é o que leva muitas pessoas a procurarem auxílio de profissionais habilitados para dar um suporte, seja para a saúde física ou para a saúde mental. Quer dizer, essas experiências também, de uma certa forma, passa a ser um processo de educação, né? Impositiva, imposta, né? Porque são atitudes equivocadas que nos chamam a responsabilidade. Então, a vida faz isso, né? Quer dizer, então a gente passa, bem ou mal, mesmo com uma experiência difícil, passando por um processo de reeducação, e que no final vai ser sempre positivo, né? E entender que nada é fortuito, e que muitas vezes as nossas dificuldades nessa relação, né, corpo físico, é consequência da nossa má educação, né? Às vezes os desejos muito acima muito acima da razão, né? Isso pode trazer impacto negativo. Pois é. E ele termina esse trecho dizendo assim: a luta parece inevitável entre os dois e é difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. E aí eu abriria um parênteses, porque a sua área de atividade pode talvez tratar disso com mais propriedade do que eu, por exemplo, né? Mas é uma parte interessante que quando a gente fala nessa maceração, nesse cuidado com o corpo, ou nessa maceração dele, nessa busca do equilíbrio e tal, nós vamos encontrar, de modo geral, na vida diária, aí, pessoas que trazem lá alguma má formação, alguma deformação física, alguma coisa que precisa submeter-se a uma cirurgia, a processos cirúrgicos que vão, então, dar uma aparência que agrade mais aquele ser, que dê a ele mais autoestima, restabelece, enfim, o equilíbrio emocional, até que às vezes está debilitado em função de uma disfunção qualquer, física, aparente ou não, mas que aquilo debilita emocionalmente a pessoa.
Então, essa é uma questão que é interessante. Você precisa buscar a melhor situação para a sua vida, para o seu reequilíbrio e tal. Mas tem uma outra coisa que me chama a atenção de alguma maneira, e aí nós estamos trazendo isso não como crítica, apontar dedo aqui ou ali, porque cada um precisa ter clareza daquilo que mais lhe importa e como lhe toca, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção, especialmente nos últimos tempos, é que, por exemplo, e muito especificamente no quadro feminino, né? A mulher, no meu entendimento, acaba sendo vítima novamente de uma lógica masculina, de uma lógica machista, que impõe a ela, de alguma maneira, uma busca de beleza e de perfeição para mostrar ao outro. Eu não sei se é uma busca para ela mesma ou se é para mostrar ao outro, para se colocar nesse universo masculino, machista, que se impõe. E essas mulheres estão morrendo cada dia mais com essas intervenções estranhas de lipoaspirações, de não sei o quê, buscando uma beleza, um padrão, que a gente fica sem saber se é porque ela está infeliz com aquele corpo ou se ela está tentando atender a uma lógica que não é dela. E isso me assusta um pouco. Eu não sei se isso entra muito nessa nossa conversa aqui. Não sei, o que você acha? De uma certa forma, sim, né, Arlindo? Porque, observa, quando uma pessoa vai nessa busca, é porque há uma grande insatisfação, né? Ela está com dificuldade de lidar consigo mesmo, na realidade. Para algumas pessoas que não conseguem enxergar além, né, do estereótipo, né, a pessoa muitas das vezes procura melhorar o que está por fora, né? Agora, que às vezes é um grande equívoco, por quê? Né? Existe uma beleza que também vem de dentro. Quantas pessoas, por ter essa beleza interior, faz com que o seu exterior seja algo de tão belo que chega a chamar a atenção das pessoas. Independente, às vezes, independente dessa beleza estar ou não dentro daquele modelo estabelecido por um determinado grupo social. Então, se as pessoas cultivassem mais a sua beleza interior, né, e buscassem nela os seus próprios valores, talvez essas pessoas precisassem menos de buscar uma satisfação tentando melhorar a sua aparência exterior. Até porque, você tocou nisso, né? Eu tive a oportunidade de ver uma vez nesses aplicativos mulheres que foram fazendo cirurgia, e quando você vê a primeira foto dessa pessoa e vai ver a última, é quase que são pessoas distintas, né? E, considerando o que se tem de padrão de beleza hoje, elas acabaram até fugindo ao que é de padrão de beleza. Né? Então, claro que cuidar do corpo, né, se sentir belo com o objetivo de melhorar a sua autoestima, vale a pena? Para algumas pessoas vale, né? Se vai tornar elas mais felizes. Agora, se a pessoa busca bem-estar, prazer só no que está fora, tudo é muito efêmero, porque o corpo ele muda, o corpo envelhece, né? Prazeres muito materiais, eles são muito de momentos. Então, é aquele momento e acabou. Então, isso gera cada vez mais em algumas pessoas uma necessidade de buscar mais e mais e mais, e se tornam eternas insatisfeitas. Então, é porque talvez algo lhe falte, lhe preencha. Né? Talvez falte ela se ver como ela realmente é, né? E perceber que, claro, dificuldades estamos tendo, mas também temos qualidades, temos valores. Né? E buscar esses valores e fazer com que esses valores transbordem. Né? Zé, talvez até a gente precise, algum dia desses, tratar desse tema mais especialmente. Por quê? Porque eu trouxe esse dado porque, para mim, pessoalmente, tem sido muito assustador que a quantidade, o número enorme de mulheres que eu tenho visto morrer. A notícia morreu na clínica tal, clandestina, porque foi fazer um... E aí você vê a figura que estava ali,
encarnada, mulheres bonitas, rostos lindos, corpo, quer dizer, para o nosso olhar, está tudo ótimo. E a pessoa se submete a uma situação tão difícil e perde ali a vida. É tão assustador, de alguma maneira, a gente está numa roda tão estranha que mesmo aquilo que, para o nosso conceito geral, está bonito, aquela pessoa está insatisfeita de alguma maneira e vai para a mão dessas figuras que acabam descobrindo que não são médicos coisa nenhuma, que não têm nenhuma formação na medicina, que não entendem nada daquele riscado, e morrem nas mesas de cirurgia, mesas literalmente, porque são mesas mesmo, não tem um aparato de um atendimento médico. Então, isso é muito assustador quando a gente olha para isso e vê quantas vidas jovens, mulheres bonitas, perdendo a vida assim por nada, por uma coisa assim tão aparentemente para nós tão fugaz, tão efêmera, tão para aquela figura que você está vendo ali, e diz, olha, ela morreu porque foi se submeter a um tratamento com fulano que ele não era nada disso que ele dizia que era. É um pouco assustador quando a gente fala desse cuidado com o corpo, que não pode, de alguma sorte, não deve seguir tão fundo essa risca para jogar a vida nesse perigo, né? Não sei, eu tenho andado um pouco assustado com um número grande de notícias nesse caminho. Também são os valores, né? As pessoas acabam desenvolvendo ou tomando para si determinados valores. Algumas sentem a necessidade, às vezes, até de ser aceita num determinado grupo. Isso não só na questão da beleza, na questão do comportamento, na questão de alguns hábitos que as pessoas adotam para ser aceitas, né? E a gente acaba sempre se remetendo, Arlindo, à questão de que há um vazio dentro dessa pessoa, que ela busca preencher de alguma maneira, né? E às vezes a via fácil, né? É mais fácil mexer por fora, você arrumar daqui e dali, do que você se reformular, né? De se ver como realmente é. E se encarar, se ver, né? E aquilo que eu falei, de repente, auxiliado até por profissionais habilitados, essas pessoas podem fazer grandes descobertas difíceis também, mas também grandes descobertas. Então são os vazios existenciais, como alguns profissionais falam, né? Uma vez até você tocou nesse assunto, conversando uma vez com um médico, ele falava, né, cirurgião plástico, às vezes chega uma pessoa para uma consulta e a pessoa quer que ele faça aí alguma coisa, ou no rosto, ou no corpo, ele vê que não vai mudar em nada, que não vai melhorar nada. Esse até diz que às vezes ele fazia o seguinte, como ele via que não ia ter mudança, ele cobrava bem caro para ver se a pessoa desistia. Mas aí não ele desiste. Se deparava, não desistia, pagava caro e ele ia lá fazia. Porque aí ele guardava aquele sentimento assim, bom, se o resultado atender aquilo da expectativa dela, tá feito, se é para melhorar a autoestima dela, enfim. Bom, vamos voltar aqui para o nosso tema, amigos. Desculpem o desvio, mas é porque isso está tão presente que a gente não consegue ficar muito longe disso. Mas sigamos aqui o nosso texto original. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, ou seja, aqueles em que... o dos ascetas que querem aniquilar o corpo, ou seja, aqueles que dizem... A lógica é assim, a carne é fraca, né? Então, é a carne que eu vou aniquilar para que eu, como espírito, possa me elevar. Então, esse é o primeiro moto, né? O dos ascetas que querem aniquilar o corpo e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma, que para os materialistas, só, de modo geral, é só isso aqui que vale, né? Isso aqui acabou tudo. Então, são dois extremos, né? São os dois opostos, como ele coloca aqui. Dois sistemas se defrontam, dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. E a afirmativa é a seguinte: duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Fala aí, Zé. É verdade, né? Os ascetas são aqueles que têm um comportamento muito rígido, né, na busca da elevação espiritual. Então ele perde o tom, né? Ele perde essa percepção de que o corpo é importante.
Agora, sim, o homem consegue fazer coisas dentro de determinadas condições que são realmente fantásticas. Mas, se isso leva a prejuízo da integridade física, é uma autoagressão, uma Uhum. automutilação, né? E esse corpo ele vai se ressentir de uma maneira ou de outra, ou naquele momento ou mais à frente, né? E o materialista é aquele que vive cada dia por cada dia, né? Uhum. Ele não valoriza questões espirituais, né? Tanto que o foco dele, né, a visão de vida dele é puramente material, inclusive até dizendo o seguinte: olha, eu vou aproveitar ao máximo, porque também tem gente que diz, né, a vida é uma É, só, né? exato. Depois Morreu, que acabou essa, acabou. não acabou, então deixa eu me acabar, deixa eu aproveitar. E É. a gente sabe que é um grande equívoco. E aí, para pensar nesses ascetas aí, em princípio, eu queria que a gente visse lá essas questões aqui do Livro dos Espíritos, lá 720. Kardec pergunta assim: haverá privações voluntárias que sejam meritórias? E a resposta: sim. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. Meritório é resistir à tentação que induz aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que não têm o suficiente. Se a privação não passar de vão simulacro, será um escárnio. Então, eu gosto disso porque vai nos dando outra medida, né? Mas vamos ver a seguinte, para que você depois comente. A vida de mortificações, na 721, a vida de mortificações ascéticas tem sido praticada desde a mais remota antiguidade por diversos povos. Ela tem algum mérito, seja qual for o ponto de vista em que a consideremos? E a resposta: procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto sob o qual o impele, sob o qual se disfarce. A verdadeira mortificação consiste em privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, segundo a caridade cristã. Eu já aproveito para incrementar mais isso aqui e a gente lembrar nessa mortificação ascética que o bom é quando fazia o Gandhi o seu jejum. Porque não era um jejum qualquer, ele só lançava a mão quando ele queria mobilizar o seu povo a compreender a importância da não violência quando se lutava contra o violento. Então, eu acho que é esse caminho, né? Fala aí, Zé. É, é verdade, né? Agora, são duas visões muito diferentes, né? Você vê que são díspares, assim. E muitas das vezes tem ali uma vaidade, um orgulho. Muitas vezes essa maceração, essa autoflagelação é para mostrar, quer dizer, isso é quase um julgamento? É quase um julgamento, mas é uma possibilidade real também, né? Uhum. Quer dizer, é mostrar uma fé ou mostrar a comunidade que ele é capaz de suportar um sofrimento. Na realidade, acaba se voltando para ele, né? Uhum. Ele chama a atenção para ele. E isso é um grande engano, porque macerar o corpo traz, na realidade, por essa privação, traz consequências em que ele vai precisar vir uma nova existência para reparar os danos causados naquela estrutura, né, nessa estrutura, que acaba também trazendo impacto ao corpo perispiritual, porque lá fica todos os registros, né? Enfim. Então, não é essa a visão, né, da automortificação. Essa sua comparação foi muito interessante quando você traz Gandhi, assim como a gente lembra também de Buda, quando ele fala do caminho do meio, né? Quer dizer, nem tanto aquelas privações, aqueles jejuns de tantos dias, enfim, quer dizer, trazer ao equilíbrio, ao eixo, né? Fazer um bom peso, né? As coisas têm pesos e medidas. E, na realidade, se
essas atitudes não trazem consequências benéficas para a própria pessoa e para o bem comum, é uma atitude É. de muito sofrimento que não leva a nada. Nós diríamos inútil, mas nem inútil é, porque na realidade acaba causando mal a si mesmo, então é terrível. Vamos seguindo. Ao lado desses dois grandes partidos, ou seja, dos ascetas e dos materialistas, pulula a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde, então, a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? E aí, Zé? Né? Porque é exatamente isso. Né? Eu gosto quando é colocada essa questão do morno, né? Porque, assim, tanto os dois que se defrontam estão em melhores condições, porque na compreensão do processo de progresso, né, tanto um quanto o outro estão mobilizados por alguma coisa. E isso, de alguma maneira, provoca um avanço, porque você vai depois olhar sua atitude e renovar e buscar modificações e tal. Como diz lá Jesus, ele condena aqui também o morno, né? Aquele que é o indiferente, tanto faz como tanto fez, porque é o que ele diz, sem convicção e sem paixão. São mornos no amar e econômicos no gozar. Então, esse pessoal em cima do muro é terrível, né? É isso que eu ia falar, né? Literalmente em cima do muro. Quer dizer, não vive de forma plena. Né? Não vive de forma plena. Quer dizer, então as suas vivências, as suas experiências, elas nunca vão chegar a uma profundidade de despertar algo que dê um verdadeiro prazer, que dê uma verdadeira alegria, que mobilize muitas das vezes a novas conquistas, novas realizações, né, que mobilize até pela possibilidade de mudar de ideia, mudar de posição, mudar, fazer transformações, né? Estabelecer novos desafios para a sua vida, que é um do que nos motiva a viver, inclusive são os desafios, né? A gente ter projetos, enfim. Então, esse crescimento, essas pessoas muitas das vezes não têm esse panorama de vida. Né? Os extremos, pelas próprias consequências que vão ter, vão acabar, de uma certa forma, despertando. Né? Esses, talvez, eu fico às vezes pensando, né, quando eu estava lendo esse texto, e até considerando o que você falou, é como se a impressão que a gente tem é que, para esses que não têm posicionamento, a impressão que a gente tem é que o processo de evolução vai ser muito mais laborioso, mais lento, vamos dizer assim, né? Porque não vivem com profundidade. Você não se provoca, né? Você não se provoca, como é que vai? Exato. Então, fica muito difícil. É quase como uma apatia. Né? Quer dizer, não, está tudo bom. Então, não, deixa assim como é que está. Enfim. O que eu acho interessante nesse trecho, e eu vou falar disso, porque logo em seguida o texto vai nos chamar a atenção, é que nesse grupo de indiferentes sem convicção e sem paixão, como ele diz, são mornos no amar e econômicos no gozar, eu acabo vendo também um número enorme de espíritas, né? Porque há um equívoco nessa coisa. Uma coisa é domar, é a luta para domar as suas más inclinações. E outra coisa é se tornar morno. Outra coisa é se tornar indiferente, porque o espírita não pode ser indiferente, porque não é isso que a doutrina nos possibilita. A proposição doutrinária é justamente de mexer. Eu lembro que tem lá uma canção do Mileco que fala exatamente disso, né? Que o Deus que eu amo é meu Pai, não meu juízo. O Deus que eu amo me criou para ser feliz. O Deus que eu amo sabe bem dos velhos vícios, artimanhas, artifícios que para mim eu mesmo fiz. O Deus que eu amo, ele me provoca, ele mexe, ele me faz andar, ele me faz correr atrás, ele me faz buscar a minha mudança. Ele não me dá uma mudança pronta, né?
Não existe uma mudança, como eu costumo dizer, prêt-à-porter. Não há algo que você compra aqui e se encaixe. Não é assim. Isso é uma construção. E para construir tem que mobilizar, tem que se mexer. O morno não mobiliza nada. Então, esse é extremo, eu acho de extrema importância para que nós, espíritas, pensemos nisso. Né? Essa doutrina não é amortecedora. Ela é agitante, ela nos mobiliza, ela não nos imobiliza. Ela faz com que a gente agite, com que a gente olhe, com olhos de ver, e procure saber, e procure entender, e procure dar uma contribuição efetiva para o contexto social em que vive. Né? Senão a gente fica nesse morno, nesse meio de caminho. Acho que essa situação é extremamente séria para a gente pensar, enquanto espíritas, que a gente é mais do que o velho cristão. O velho cristão, amém. E a gente ora e faz a sinal da cruz e está tudo em paz. Não, não está. A vida não está fácil. É preciso agir. Né? O cristianismo do Cristo é o cristianismo que mobiliza, que provoca a ação. Né? Então, não sei, fala aí, o que você acha? Você falando isso me lembrou o próprio Jesus, né? Jesus nunca ficou em cima do muro. Muito pelo contrário. Ele, quando precisou agir, nos vendilhões do templo, em que ele, de uma forma até com arroubos, né, era contra aquilo, né, misturar um ambiente de fé com um ambiente de vendas, enfim. Quer dizer, ele se posicionou em várias situações, em todos os momentos da vida dele. Né? A gente tem que entender que a vida ela é para ser vivida, então, para isso, a gente precisa participar. Né? Porque senão a gente começa. Tem pessoas que levam a vida muito protocolar. Né? E uma vez eu ouvi de uma médica especialista em cuidados paliativos, e ela diz que a profissão dela é cuidar da morte, de quem vai morrer. Ela diz por isso que ela não é muito bem aceita, às vezes, em determinados meios. Eu achei interessante disso. Mas ela fez uma colocação, ela falou assim, as pessoas estão vivendo como zumbis. Elas são levadas para um lado, são levadas para o outro, enfim. Quer dizer, tem um grupo grande, né, de pessoas que adotam até uma postura, né, para poder mostrar algo que ela gostaria de ter e que ainda não tem. Né? Necessariamente, falar manso não é sinônimo de mansuetude. A gente não sabe o que vai no íntimo de uma pessoa, não é isso? Ou até essa pessoa, sim, ela vai mostrar diante de determinadas situações. Então, as aparências, né? As aparências, viver de aparências. Né? Isso é para manter um certo, ou manter um certo status, ou ser aceito num grupo, ou seja, andar conforme a maré vai levando, né? Se deixar levar. Né? Isso é um pouco complicado. É isso aí. Porque o trecho seguinte ele vai dizendo assim: onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução. E olha a importância disso. Se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, já que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma. Porém, cuidar também do vosso corpo, instrumento da alma. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então, eu gosto disso, que esse fala para nós, mais especificamente. Né? Ele fala para os espíritos, embora ele esteja dando a oportunidade aos cientistas de refletirem essa questão, mas é para nós nos lembrarmos disso também, né? Sim, que nossas atitudes têm consequências. Né? As nossas atitudes elas têm consequências. Quer dizer,
de acordo com os valores que nós construímos, nós vamos caminhar, trilhar caminhos em que pode ser enriquecedor quando a pessoa entende que a relação com o meio visa, na realidade, um exercício que é íntimo. Só que as pessoas, às vezes, buscam muitas respostas a muitas questões ou anseiam muitas coisas fora. Até a sua própria felicidade. Tem pessoas que atribuem essa forma de viver, né, a valores que estão fora. Então, elas esquecem de se ver como almas, como espírito, né, como essência. Né? Nós não somos, é bem verdade, o corpo físico. Nós somos a essência. Então, até muitas respostas para grandes questões está em nós mesmos. É porque às vezes a gente não tem coragem de se ver como realmente é. Ou então adota uma atitude parcimoniosa demais diante da vida. Né? É fato. Sigamos. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Essa mensagem é do espírito Georges, espírito protetor, dado em Paris em 1863. Mas vamos comentar esse final, que esse final é interessante demais, né? Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? E aí a gente lembra de novo os espíritas que somos, porque a gente precisa falar para nós, né? Em princípio, né? Porque senão a gente finge que tem essas qualidades todas, quando na realidade nós estamos escondendo a nossa verdade. Porque o meu entendimento, salvo o melhor juízo, é que encontrar a minha dificuldade é que é a melhor coisa que eu posso fazer. Eu tenho que encarar isso. Só encarando isso eu posso modificar isso. Quando eu nem olho para as dificuldades, eu não tenho como mudar. Aí eu finjo que estou mudando. Eu finjo que não sou mais egoísta, que não sou mais fofoqueiro, que não sou mais invejoso. E, na realidade, isso tudo é uma falácia. Ó, o tal do Espiritismo prêt-à-porter, me encaixei num modelo que não vai me ajudar mais adiante. Né? Então, diga lá. Isso aí que você falou é tão importante, né? Porque nesse processo, se a pessoa sinceramente busca, né, como o próprio George falou, né, mortificar, mas, a si mesmo, quer dizer, isso é estar de frente para nós mesmos. Se a gente tem coragem de nos, primeiro, de nos vermos como realmente somos, e depois de nos aceitarmos como realmente somos, isso aí é que move um processo de transformação. Né? E o que é outro, e o reflexo disso é a vida de relação, a vida com o próximo. Porque se eu reconheço minhas dificuldades, muitas das minhas dificuldades pode estar no outro. Né? Então, quando eu olhar para o outro, eu já não o julgo, porque eu sei exatamente em mim o quanto que dói, o quanto que pesa. Né? Eu tenho um olhar mais de compreensão. Aí eu passo a ter uma atitude mais, vamos dizer assim, caridosa até. Né? Ou diante de uma relação conflituosa, ser mais resiliente, né? Ser mais compreensivo. Né? Porque se eu trago em mim e reconheço isso e sei o quanto que isso pode ser bom ou pode ser mal, eu quando vejo no outro, eu posso compreendê-lo ou até reforçar aquilo que ele tem de bom. Né? Então, esse processo de se reconhecer causa um reflexo nas nossas ações na vida de relação. Né? Então, eu acho isso aí muito importante. E ter coragem, né? Porque quando ele fala aqui, né,
dobrai-vos, submeteis, humilhai-vos, mortificai, é exatamente isso, é se ver como realmente é, nas suas dificuldades. Agora, sem culpa, né, Arlindo? Sem culpa, sem culpa. O Sem culpa, segredo é porque esse, sem culpa. por isso que se compreender, né, tentar aprender a lidar com essas dificuldades, né, é se amar. Né? Quer dizer, isso também acaba, de uma certa forma, parando algumas arestas, né? Aos poucos vai mortificando algumas tendências nossas, que é a vaidade, é o orgulho, né? É a prepotência, né? O falso sentimento de que em algum momento a gente é melhor do que alguém. Né? Uhum. E melhorar atitudes tais como, poxa, eu almejo algo na vida, esse é meu objetivo, não importa quem está na minha frente. Uhum. Não. Né? Esse caminhar, ele tem que entender que ele vai cruzar, vai estar, vai receber ajuda e vai poder ajudar outras pessoas, e que podem ser até alavancas para ele alcançar esse objetivo. Então, ter coragem de se ver é um processo bastante interessante. Você falou uma palavra que é a palavra que eu mais tenho medo, na realidade, porque ela é uma palavra linda, mas que a gente sempre leva ela para o campo do equívoco, né? Você falou assim, é preciso que a gente aprenda a se amar. Mas olha só, aí as pessoas ficam loucas, porque se amar, a gente não se ama porque é perfeito, não é isso. A gente se ama justamente porque a gente está a caminho da perfeição. É por isso que eu tenho que aprender a me amar. Eu me amo com tudo que conquistei até agora. Eu me amo com as dificuldades que me trouxeram até aqui. E eu vou continuar me amando para conseguir ir mais longe e alterar essas dificuldades, ou seja, aquelas tendências, aquelas aptidões que ele falou ali em cima, que eu já sei que tenho, que eu já sei que trago do meu passado, elas é que são a minha pedra de toque. Eu tenho que mortificá-las, eu tenho que humilhar, eu tenho que fazer com que elas mudem dentro do meu padrão, que elas se modifiquem. E eu tenho que ser feliz, eu tenho que me amar, por quê? Porque eu reconhecendo isso, eu estou na luta para a mudança. Então, é só para a gente, porque as pessoas, quando falam de amar, eu acho que muita gente fica pensando que não dá para me amar, eu não sou perfeito. Mas é preciso se amar justamente nisso, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos a caminho da perfeição. Essa é a lógica da reencarnação. Nós estamos aqui justamente para continuar aperfeiçoando-nos, né? Senão fica sem sentido. Então, no transcurso de uma existência, nós vamos passar por muitas experiências que nos vai dar a possibilidade, quando a gente tem alguma clareza nesse sentido, né, de, em muitas situações, nós nos dobrarmos. Como é que a gente se dobra? Reconhecendo que, em dado momento, eu errei. Né? Quer dizer, humilhar não é humilhar no sentido assim de ser subjugado, de ser. Uhum. Não, mas é humilhar, ser humilde Uhum. nesse processo de reconhecimento, o entendimento do porquê. Né? Não é se submeter a um sofrimento por humilhação, não, mas é ser humilde. Então, reconhecer isso, aí a gente começa a sentir, ou deixar aflorar, ou começa naturalmente a surgir um sentimento de mais leveza, mesmo reconhecendo as nossas dificuldades, mas a Isso. coisa fica um pouco mais leve. Aí, aquele sorriso que passa a sair é um sorriso mais verdadeiro, mais pleno, né? O nosso gestual corporal fica mais leve, né? O corpo ele se comporta de uma forma melhor. Até mesmo, Arlindo, se estiver dentro do nosso processo de reabilitação moral, né, para ganhos na evolução espiritual, nós tivemos que passar por uma dificuldade muito grande, esse passar pela dificuldade é diferente. É um passar com, vamos dizer assim, com um entendimento maior de que aquela experiência ela se faz necessária até dentro daquilo que você falou, por questões do passado. Então, em vez dela, ela pode vir como uma expiação, pode, mas ela pode acabar se transformando numa prova a partir do momento que a gente tenta conduzir essa experiência da melhor forma possível. O impacto disso qual é? É
é perceber que muitas vezes a dor física, o sofrimento físico, ele minimiza. Os médicos que lidam com a área de cuidados paliativos, a oncologia e algumas outras áreas também, eles reconhecem hoje a importância da espiritualidade, né? Da pessoa que ela é mais espiritualizada. Isso tem um impacto na saúde emocional, né, mental, e reflete no corpo físico. Algumas pessoas têm uma sobrevida melhor, com menos sofrimento. Né? E isso é visto, hoje tem trabalhos feitos, tem pesquisas em cima disso. Né? Não é isso já não está só na seara da religião, está na seara da ciência. Né? E tem trabalhos assim fantásticos. Quer dizer, consequentemente, a gente percebe que isso também chama a atenção desses profissionais a ter um comportamento mais humano. Quer dizer, ele vê o outro de uma forma mais humana. Né? E eu lendo até um livro do Zé Carlos de Luca, que ele fala da vida de Francisco de Assis, tem um trecho lá que eu achei muito interessante, né? Que antes de se divinizar, a gente precisa se humanizar. A gente quer dar um salto, né? Exatamente, que fica difícil, a gente vai saltar e vai cair, porque precisa preparar essa alavanca que é se tornar um ser mais humano. E o processo divinatório, ele vem, né? Por isso que nós vimos em Jesus o irmão mais velho, né? Que passou por todas as vicissitudes, necessidades e provações, né? Que foi necessária para ele estar onde ele está hoje. É isso aí. Meu amigo, acabou. Acabou, né? Chegamos ao fim. Para as suas despedidas, meu caro. Bom, Arlindo, mais uma vez, eu digo, né, sempre um prazer, né, participar desse programa, que é a oportunidade que a gente tem de refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita, né, e cada vez mais percebendo a coerência de Kardec e a responsabilidade com que responsabilidade ele conduziu essa doutrina, né? E quanto que ele vem nos ajudando a sermos pessoas um pouco melhores. Né? E desejar a você, Arlindo, que você tenha uma boa noite, que os nossos companheiros que estão nos vendo tenham uma boa noite, que guardem nos seus corações sempre a esperança e que não percam a alegria de viver. Sim. Claro, vai ter momentos difíceis sim, mas no momento da alegria, não tenham, não fiquem em cima do muro. Não se contenham. Não se contenham. Então vivam. E às vezes o prazer e a alegria, a satisfação não está às vezes em algo que a gente possa fazer que exija muito movimento, muito dinheiro. Às vezes as coisas simples, né? Pode, por exemplo, sair um pouco, ir para uma praça, comer uma pipoca, tomar um sorvete. Aquele momento ali pode ser um momento altamente prazeroso, né? E que nos traga algum prazer, né? Que a gente não perca a alegria de viver. Isso é muito justamente. Zé Carlos, obrigado, meu amigo. Eu acho que esse encontro foi bem gostoso, assim. Bom, essas reflexões, eu espero que tenhamos conseguido levar algumas reflexões às mentes, aos corações que nos assistem nesse Caminhando Juntos. Muito obrigado, Zé Carlos. Muito obrigado mesmo pela sua colaboração, pela sua participação nessa nossa atividade que nos dá tanta alegria, tanto prazer. Amigos e amigas queridos, um beijo nos corações, muita paz, muita luz, saúde sempre. Alegria! A alegria faz muito bem à saúde. Muita paz. Obrigado, meus amigos.